Quando Ricardo perdeu sua esposa, pensou que nunca mais sentiria amor. Mas ao ver sua empregada Clara grávida e sozinha, algo despertou em seu coração. O que ele descobriu ao segui-la mudou tudo para sempre. A mansão do Silva ecoava um silêncio perturbador naquela manhã. Ricardo caminhava pelos corredores vazios, observando cada canto da casa que antes transbordava vida e agora parecia um mausoléu de memórias. Havia perdido sua esposa Helena em um acidente terrível e desde então a dor consumia cada fibra do seu ser. As cortinas permaneciam fechadas há semanas. Os empregados andavam nas pontas dos pés, sussurrando entre si sobre como o patrão havia se tornado uma sombra do homem que um dia foi. Ricardo, aos seus anos de experiência como empresário bem-sucedido, sentia-se completamente perdido sem sua companheira de toda uma vida. Foi quando Clara chegou à sua vida. A jovem mulher bateu à porta numa manhã chuvosa, com uma carta de recomendação nas mãos trêmulas e os olhos cheios de esperança. Estava visivelmente grávida, carregando uma vida que crescia dentro de si enquanto lutava para encontrar trabalho numa sociedade que a julgava pelas aparências. "Senhor Ricardo", disse ela com voz suave, mas determinada, "eu sei que o senhor não está contratando, mas preciso muito desta oportunidade. Prometo ser a melhor funcionária que já teve." Algo no olhar de Clara tocou profundamente o coração endurecido de Ricardo. Talvez fosse a sinceridade em seus olhos ou a forma corajosa como enfrentava sua situação difícil. Sem pensar muito, ele a contratou para cuidar da limpeza e organização da casa. Nos primeiros dias, Clara trabalhava em silêncio, respeitando o luto do patrão. Ela limpava cada cômodo com carinho especial, como se entendesse que aquela casa precisava de cura tanto quanto as pessoas que nela habitavam. Sempre que cruzava com Ricardo pelos corredores, oferecia um sorriso gentil e continuava seu trabalho sem incomodar. Mas Ricardo começou a observá-la. Não conseguia deixar de notar como ela acariciava carinhosamente a barriga sempre que pensava que ninguém estava vendo. Via como seus olhos brilhavam quando falava com o bebê em sussurros doces, prometendo um futuro melhor para ambos. "Você vai ter tudo que eu não tive", murmurava Clara enquanto dobrava as roupas. "Vamos ser felizes, pequeno. Mamãe vai trabalhar muito para te dar uma vida digna." Essas palavras ecoavam no coração de Ricardo. Helena, sua esposa, sempre sonhara em ser mãe, mas o destino cruel nunca lhes concedeu essa bênção. Ver Clara falando com tanto amor para seu filho não nascido despertava nele uma mistura confusa de saudade e ternura. Certa manhã, Ricardo acordou mais cedo e decidiu preparar café na cozinha. Encontrou Clara sentada à mesa, dividindo um pão simples em pequenos pedaços, fazendo com que a refeição durasse mais tempo. Ela não o havia notado, e ele pôde observar como ela fechava os olhos e saboreava cada migalha, claramente fazendo aquela pequena porção servir de café da manhã completo. O coração de Ricardo apertou. Sem dizer nada, voltou silenciosamente para seu quarto, mas não conseguiu tirar aquela imagem da cabeça. Daquele dia em diante, começou a deixar comida extra na geladeira, sempre com um bilhete dizendo "para quem quiser". Clara ficava emocionada com esses pequenos gestos, sem imaginar que Ricardo observava sua gratidão através das frestas das portas. Ele via como ela levava as mãos ao peito, sussurrando "obrigada" para o universo, e como dividia tudo com o bebê, conversando baixinho sobre como havia pessoas boas no mundo. Semanas depois, Ricardo notou que Clara começava a trabalhar mais devagar. Seus movimentos se tornaram cuidadosos e ela fazia pausas frequentes para descansar. Numa tarde, enquanto ela limpava a biblioteca, Ricardo a viu se apoiar na parede, levando a mão às costas com uma expressão de desconforto. "Clara", ele disse, aparecendo na porta, "você deveria descansar mais." Ela se endireitou rapidamente, tentando disfarçar qualquer sinal de cansaço. "Não se preocupe comigo, Sr. Ricardo. Estou bem, posso continuar trabalhando normalmente."
Não é sobre o trabalho, Ricardo respondeu com uma suavidade que ele mesmo não esperava. É sobre você e seu bebê. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas de gratidão. Ninguém havia demonstrado preocupação genuína com seu bem-estar há muito tempo. O senhor é muito gentil, disse em voz baixa, mas não posso me dar ao luxo de descansar. Preciso trabalhar. Naquela noite, Ricardo ficou acordado pensando na determinação de Clara. Ela lembrava Helena em muitos aspectos. A força interior, a capacidade de encontrar beleza mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor incondicional que irradiava. Mas havia algo mais, algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. Decidiu que precisava conhecer melhor a história de Clara. Não por curiosidade invasiva, mas porque sentia uma conexão inexplicável com aquela jovem mulher que trouxe luz de volta à sua casa sombria. Dias depois, enquanto Clara organizava os papéis em seu escritório, Ricardo gentilmente puxou conversa. Conte-me sobre você, Clara. De onde veio? Tem família? Clara hesitou por um momento, como se decidisse o quanto poderia compartilhar. Cresci no orfanato Esperança Nova, disse finalmente. Nunca conheci meus pais. Quando completei a maioridade, tive que sair e me virar sozinha. Ricardo sentiu um nó na garganta. E o pai do bebê? O rosto de Clara se entristeceu. Ele não quis assumir a responsabilidade. Disse que eu estava sozinha nisso. Ela acariciou a barriga protetoramente. Mas não estou sozinha. Tenho meu pequeno, e isso é tudo que preciso. A coragem de Clara impressionava Ricardo profundamente. Aqui estava uma jovem mulher que enfrentava o mundo sozinha, grávida, sem família ou apoio. E ainda assim, irradiava uma força interior que muitos não possuem, mesmo com todas as vantagens da vida. Você é uma pessoa muito especial, Clara, Ricardo disse sinceramente. Seu filho terá sorte de ter uma mãe como você. Mais tarde, naquele dia, Ricardo se encontrou pensando em Helena novamente, mas desta vez sem a dor lancinante de sempre. Era como se a presença de Clara trouxesse uma nova perspectiva sobre a vida, sobre a possibilidade de encontrar propósito mesmo após uma perda devastadora. Ele começou a fazer pequenas mudanças na rotina, abriu algumas cortinas, deixando a luz natural entrar na casa. Começou a tomar café da manhã na cozinha em vez de se isolar no escritório. E sempre que possível, puxava conversa com Clara, descobrindo mais sobre seus sonhos e aspirações. Clara falava sobre seu desejo de dar educação de qualidade ao filho, de como queria que ele crescesse, conhecendo o valor do trabalho honesto e da dignidade humana. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma sabedoria profunda que tocava Ricardo de forma inesperada. Sabe, senhor Ricardo, disse Clara numa tarde, enquanto preparava o almoço. Acredito que tudo na vida acontece por um motivo. Talvez eu tenha chegado aqui justamente quando ambos precisávamos. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Ricardo. Seria possível que Clara não fosse apenas uma funcionária, mas alguém que o destino trouxe para ensinar-lhe algo importante sobre recomeços e esperança? À medida que os dias passavam, Ricardo se via esperando ansiosamente pelos momentos de conversa com Clara. Ela tinha uma forma única de ver o mundo, sempre encontrando motivos para gratidão, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Sua presença trouxe uma energia diferente para a casa, como se as paredes, há tanto tempo, mergulhadas em tristeza, finalmente pudessem respirar novamente. Numa noite, Ricardo estava em seu escritório quando ouviu um barulho vindo da cozinha. Era tarde e Clara já deveria ter ido para seu pequeno quarto nos fundos da propriedade. Curioso e preocupado, foi investigar. Encontrou Clara sentada à mesa da cozinha, com papéis espalhados à sua frente e uma calculadora antiga nas mãos. Ela estava fazendo contas e, pela expressão concentrada e ligeiramente preocupada em seu rosto, Ricardo percebeu que não eram contas simples. Clara, está tudo bem? Ela levantou os olhos, surpresa.
Oh, senhor Ricardo, desculpe, não queria incomodá-lo. Estava apenas organizando algumas coisas. Ricardo se aproximou e, sem invadir sua privacidade, pôde ver que eram contas médicas e orçamentos para enxoval de bebê. Os números mostravam claramente que, mesmo com o salário que ele pagava, Clara mal conseguiria cobrir as despesas básicas da gravidez. "Posso ajudar?" ofereceu Ricardo com suavidade. Clara rapidamente juntou os papéis, corando de embaraço. Não. O senhor já faz muito por mim. Vou dar um jeito. Sempre dou." Mas Ricardo havia visto o suficiente para entender a real situação de Clara. Ela estava se sacrificando de todas as formas possíveis para garantir que seu bebê tivesse o que precisava, mesmo que isso significasse privar-se do básico para si mesma. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Ricardo ficou acordado, planejando maneiras de ajudá-la sem ferir seu orgulho ou independência. Ele reconhecia nela o mesmo tipo de dignidade que Helena possuía, a recusa em aceitar caridade, mas a gratidão genuína por toda forma de gentileza. No dia seguinte, Ricardo tomou uma decisão que mudaria o rumo de ambas as suas vidas. Naquela manhã, Ricardo acordou com uma determinação que não sentia há meses. Havia tomado uma decisão durante a noite insone e agora precisava colocá-la em prática de forma delicada. Conhecia Clara o suficiente para saber que ela rejeitaria qualquer ajuda que parecesse caridade. Desceu para a cozinha mais cedo que o habitual e encontrou Clara preparando o café da manhã. Ela se movia com cuidado extra, uma mão sempre protegendo a barriga que crescia a cada dia. Seus olhos estavam ligeiramente inchados e Ricardo suspeitou que ela havia dormido pouco, provavelmente preocupada com as contas que tentava organizar na noite anterior. "Bom dia, Clara", disse ele com um tom casual que escondia sua preocupação. "Preciso conversar com você sobre algo importante." Clara parou o que estava fazendo, voltando-se para ele com uma expressão cautelosa. "Claro, senhor Ricardo. Aconteceu alguma coisa?" "Na verdade, sim. Estive pensando sobre a situação da casa e percebi que preciso de alguém para assumir mais responsabilidades. Alguém em quem confio completamente." Os olhos de Clara se iluminaram com uma mistura de esperança e nervosismo. "O que o senhor tem em mente?" Ricardo havia elaborado cuidadosamente sua proposta durante a noite. "Gostaria que você se tornasse a administradora da casa. Isso incluiria supervisionar outros funcionários quando necessário, gerenciar compras, organizar eventos quando eu voltar a receber visitas. É uma posição de muita confiança e, naturalmente, viria com um aumento significativo no salário." Clara ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. "Senhor Ricardo, Isso é muito generoso da sua parte, mas preciso ser honesta. Nunca tive experiência administrativa formal." "Mas você tem algo muito mais valioso", Ricardo respondeu sinceramente. "Você tem coração, dedicação e uma forma especial de cuidar das coisas. Essas qualidades não se ensinam em escola alguma." As lágrimas começaram a brilhar nos olhos de Clara. Ela sabia que aquela não era apenas uma promoção profissional, mas um gesto de bondade genuína. "Por que está fazendo isso por mim?" perguntou em voz baixa. Ricardo hesitou. Como poderia explicar que a presença dela havia trazido luz de volta à sua vida? Como poderia dizer que ver sua força e determinação o inspirava a ser uma pessoa melhor? "Porque acredito em você, Clara. E porque esta casa precisa de alguém que entenda o valor de transformar um espaço em um lar." Clara levou as mãos ao rosto, tentando conter a emoção. "Aceito", disse finalmente. "Prometo que não vai se arrepender." Nas semanas seguintes, uma transformação notável aconteceu na mansão dos Silva. Clara assumiu suas novas responsabilidades com uma dedicação impressionante. Ela reorganizou os espaços comuns, trouxe flores frescas para os ambientes e, gradualmente, a casa foi ganhando vida novamente.
Ricardo observava essas mudanças com uma mistura de admiração e saudade. Clara possuía um talento natural para criar atmosfera acolhedora, lembrando-o constantemente de Helena. Mas havia algo único nela, uma forma especial de encontrar beleza nas pequenas coisas que tocava profundamente seu coração ferido. Certa tarde, Ricardo voltou mais cedo do escritório da empresa Silva em Associados e encontrou Clara no jardim. Ela estava sentada num banco sob a jabuticabeira, acariciando a barriga e conversando suavemente com o bebê. A cena era tão terna que ele parou para observar, escondido atrás da porta de vidro. Hoje foi um dia especial, pequeno, Clara murmurava. Seu tio Ricardo, porque é assim que vou chamá-lo, me deu uma oportunidade incrível. Ele está sendo como um anjo da guarda para nós. Quando você nascer, vai conhecer um homem muito bom. O coração de Ricardo se apertou ao ouvir essas palavras. Tio Ricardo. A forma carinhosa como ela se referia a ele tocou uma parte de sua alma que pensava estar morta para sempre. Naquele momento, percebeu que Clara havia se tornado muito mais do que uma funcionária. Ela era como família. Mais tarde, durante o jantar que agora faziam juntos por insistência de Ricardo, Clara compartilhou algo que o deixou profundamente emocionado. Sabe, senhor Ricardo, passei minha infância toda sonhando em ter uma família. No orfanato Esperança Nova, as outras crianças e eu costumávamos imaginar como seria ter alguém que se importasse conosco de verdade. Agora, pela primeira vez na vida, sinto que tenho isso. Ricardo engoliu em seco. Clara, não precisa dizer nada. Ela continuou com um sorriso doce. Só queria que soubesse o quanto sua bondade significa para mim, para nós dois. Ela acariciou a barriga amorosamente. Naquela noite, Ricardo se encontrou pensando em coisas que não considerava há meses. Pela primeira vez desde a morte de Helena, começou a imaginar um futuro. Não um futuro de substituição ou esquecimento, mas um futuro onde poderia honrar a memória de sua esposa, ajudando alguém que realmente precisava. Dias depois, Clara veio até ele com uma notícia que mudaria tudo. Senhor Ricardo, disse ela com voz trêmula, recebi uma ligação do Hospital São Vicente. Eles querem que eu faça alguns exames caros. Disseram que detectaram algo que precisa ser investigado. O sangue de Ricardo gelou. Que tipo de exames? Relacionados ao bebê. Eles não quiseram dar detalhes por telefone, mas mencionaram que pode ser algo sério. Clara tentava manter a calma, mas Ricardo podia ver o pânico em seus olhos. O problema é que meu plano de saúde básico não cobre esses procedimentos. Sem hesitar, Ricardo segurou as mãos de Clara. Não se preocupe com dinheiro. Vamos resolver isso juntos. Não posso aceitar, Clara protestou, embora sua voz demonstrasse desespero. Já fez demais por mim. Clara, escute-me bem, Ricardo disse com firmeza gentil. Você trouxe vida de volta para esta casa. Me ajudou a encontrar um propósito novamente. Deixe-me ajudá-la agora. No dia seguinte, Ricardo acompanhou Clara ao Hospital São Vicente. Sentado na sala de espera, ele observava como ela tentava manter a compostura enquanto aguardavam os resultados. Sua mão nunca saía da barriga, num gesto protetor que partia o coração de qualquer pessoa que observasse. Quando o Dr. Henrique finalmente os chamou, Ricardo segurou a mão de Clara, oferecendo todo o apoio que podia. Senhora, Clara, disse o médico com seriedade. Os exames mostraram uma condição que requer cuidados especiais durante a gravidez. Não é algo que coloque sua vida em risco imediato, mas precisamos monitorar muito de perto para garantir que tudo corra bem. Clara apertou a mão de Ricardo. O que isso significa exatamente? Significa consultas mais frequentes, exames regulares e, possivelmente, medicação específica. Com os cuidados adequados, você e seu bebê ficarão bem, mas sem acompanhamento, as complicações podem ser graves. Ricardo não hesitou. Doutor, qual é o melhor tratamento disponível? Dinheiro não é problema.
Mais tarde, no carro voltando para casa, Clara chorava silenciosamente. "Por que está fazendo tudo isso por mim?" perguntou entre soluços. "Eu sou apenas uma empregada. Não sou nada para você." Ricardo parou o carro e se voltou para ela. "Clara, você não é apenas nada. Você trouxe esperança de volta à minha vida quando eu achava que havia perdido tudo. Você me lembrou que ainda existe bondade no mundo, que ainda vale a pena lutar por algo." "Mas o senhor nem me conhece direito", Clara sussurrou. "Conheço o que importa", Ricardo respondeu com convicção. "Sei que você é corajosa, determinada, amorosa. Sei que seria uma mãe maravilhosa e sei que Helena ficaria feliz em saber que estou ajudando alguém como você." Foi a primeira vez que Ricardo mencionou sua esposa falecida para Clara e o impacto foi imediato. Clara compreendeu naquele momento que a generosidade dele não vinha apenas da bondade do coração, mas de uma conexão profunda com sua própria experiência de amor e perda. Nas semanas que se seguiram, uma rotina especial se estabeleceu entre eles. Ricardo fazia questão de acompanhar Clara a todas as consultas médicas. Ele lia sobre gravidez e cuidados pré-natais, tornando-se quase um especialista no assunto. Clara, por sua vez, cuidava dele com um carinho que ia muito além de suas obrigações profissionais. Ela notou quando ele comia pouco e começou a preparar pratos especiais. Percebeu quando ele tinha dificuldade para dormir e deixava chá de camomila em sua mesa de cabeceira. Pequenos gestos de cuidado mútuo que transformavam a casa num verdadeiro lar. Uma noite, enquanto Clara descansava no sofá da sala, por insistência de Ricardo, que não queria que ela fizesse esforços desnecessários, ele se aproximou com uma xícara de chocolate quente. "Para você e para o pequeno", disse ele com um sorriso. Clara aceitou a bebida com gratidão. "Senhor Ricardo, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro." "Como era sua esposa, Helena?" O rosto de Ricardo se suavizou. "Era como você de muitas formas, forte, determinada, capaz de encontrar luz mesmo na escuridão. Ela sempre sonhou em ser mãe, mas nunca conseguimos." Sua voz falhou por um momento. "Acho que ela ficaria feliz em saber que estou cuidando de você e do bebê." Clara estendeu a mão e tocou gentilmente o braço de Ricardo. "Tenho certeza de que ela estava cuidando de nós quando nos trouxe juntos. Talvez seja a forma dela de continuar cuidando do Senhor." Essa conversa marcou um ponto de virada em seu relacionamento. Não era mais apenas patrão e empregada, mas duas almas que se encontraram no momento certo para se ajudarem mutuamente. Ricardo encontrou em Clara e seu bebê uma nova razão para viver, enquanto Clara encontrou nele a família que sempre sonhara em ter. Mas o destino ainda guardava surpresas que testariam essa conexão especial de formas que nenhum dos dois poderia imaginar. Algumas semanas depois da conversa sobre Helena, Ricardo notou uma mudança sutil no comportamento de Clara. Ela parecia mais pensativa, às vezes perdida em seus próprios pensamentos, enquanto cuidava das tarefas da casa. Durante as consultas médicas, o Dr. Henrique havia dado boas notícias sobre sua condição, mas mesmo assim ela parecia carregar algum peso invisível. Numa manhã chuvosa, Ricardo encontrou Clara na biblioteca, organizando os livros com movimentos lentos e cuidadosos. Ela segurava um álbum de fotografias nas mãos e observava uma imagem com expressão melancólica. "Posso ver?" perguntou Ricardo com voz calma. Clara hesitou por um momento antes de mostrar a fotografia. Era uma imagem antiga e desbotada de uma jovem mulher segurando um bebê. "Encontrei isto entre os livros enquanto limpava. A mulher, ela se parece um pouco comigo, não acha?" Ricardo observou a foto com atenção. Havia algo familiar na face da mulher, mas não conseguiu identificar exatamente o que. "Pode ser. Esta casa tem muitas memórias guardadas." "Às vezes me pergunto sobre minha própria história", Clara murmurou, devolvendo o álbum ao seu lugar. "No orfanato Esperança Nova,
Eles nunca conseguiram me dizer muito sobre meus pais. Apenas que fui deixada lá quando era muito pequena, com um bilhete dizendo que queriam o melhor para mim. O coração de Ricardo se apertou. Ele próprio havia crescido naquela casa, herdada de sua família, e conhecia cada canto, cada história das paredes centenárias. Algo sobre a situação de Clara começou a incomodá-lo de forma estranha, como uma memória tentando emergir das profundezas de sua mente. Naquela tarde, enquanto Clara descansava, Ricardo decidiu explorar o sótão da casa. Há anos não subia até lá, evitando mexer nas coisas antigas que pertenceram a seus pais e avós. Mas algo o impulsionava a procurar, embora não soubesse exatamente o que. Entre caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis, encontrou uma coleção de documentos familiares. Havia certidões de nascimento antigas, registros de empregados que trabalharam na casa ao longo dos anos, fotografias de família. E foi quando encontrou algo que fez seu sangue gelar. Uma pasta continha documentos relacionados a uma jovem empregada chamada Marina, que trabalhou na casa muitos anos atrás. Entre os papéis, havia uma carta de demissão datada de décadas passadas, uma carta de recomendação assinada pelo pai de Ricardo e uma fotografia. A fotografia mostrava Marina, e ela era praticamente idêntica à Clara. Com mãos trêmulas, Ricardo leu os documentos. Marina havia trabalhado na casa durante alguns meses, sendo demitida quando descobriram sua gravidez. A carta de recomendação mencionava que ela era uma jovem trabalhadora e honesta, mas que as circunstâncias não permitiam que continuasse empregada. Ricardo desceu do sótão com a mente em turbilhão. As coincidências eram demais para serem ignoradas. A semelhança física extraordinária, o fato de Clara ter sido abandonada num orfanato, a idade que batia perfeitamente com a época da demissão de Marina. Seria possível que Clara fosse filha daquela empregada? Seria possível que ela tivesse voltado para a mesma casa onde sua mãe trabalhou anos antes? Durante os dias seguintes, Ricardo lutou com essa descoberta. Como poderia abordar o assunto com Clara sem causar mais dor do que já havia em sua vida? Como poderia confirmar suas suspeitas sem despertar esperanças que poderiam ser falsas? A resposta veio quando Clara passou mal durante uma das tardes. Ela estava preparando o jantar quando de repente se apoiou no balcão, levando a mão à testa. Ricardo, que estava por perto, correu para ampará-la. "Clara, o que aconteceu?" "Acho que é só cansaço", ela disse, tentando disfarçar, mas estava visivelmente pálida. "Ando tendo umas tonturas ultimamente." Ricardo não hesitou. Pegou as chaves do carro e a levou imediatamente ao Hospital São Vicente. Durante todo o trajeto, Clara segurou sua mão, claramente assustada. "E se algo estiver errado com o bebê?" perguntou com voz trêmula. "Não vai estar", Ricardo respondeu com mais confiança do que realmente sentia. "O Dr. Henrique disse que vocês estão bem acompanhados. Vamos apenas nos certificar de que está tudo em ordem." No hospital, após uma série de exames, o Dr. Henrique os tranquilizou. "É apenas fadiga comum da gravidez, agravada pelo estresse. Clara, você precisa descansar mais e se alimentar melhor. O bebê está perfeitamente saudável." Foi durante os procedimentos de rotina para atualizar o prontuário de Clara que algo extraordinário aconteceu. A enfermeira Luísa, uma profissional mais velha que trabalhava no hospital há décadas, parou subitamente ao ver Clara. "Meu Deus", murmurou ela, olhando fixamente para a jovem. Você é igualzinha a uma paciente que atendi há muito tempo. Marina Silva. A semelhança é impressionante." O coração de Ricardo disparou. Clara olhou confusa entre a enfermeira e ele. "Marina Silva?" Clara repetiu o nome lentamente. "Sim, ela deu à luz aqui há muitos anos. Uma jovem adorável, mas estava passando por momentos muito difíceis. Lembro-me dela porque foi uma situação muito triste." "O que aconteceu com ela?" Ricardo perguntou, embora temesse a resposta.
A enfermeira Luísa hesitou. Ela faleceu devido a complicações pós-parto. O bebê sobreviveu, mas não havia família para cuidar da criança. Lembro-me porque foi um dos casos mais tocantes da minha carreira. Uma jovem tão doce, enfrentando tudo sozinha. Clara ficou em silêncio absoluto, processando essa informação. Suas mãos instintivamente foram para a barriga, num gesto protetor que se havia tornado natural. Vocês sabem o que aconteceu com o bebê? Ricardo perguntou com cuidado. Foi encaminhado para um orfanato. Esperança Nova, se não me engano. Era uma menina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara olhou para Ricardo com olhos cheios de lágrimas não derramadas. A conexão entre as informações era clara demais para ser ignorada. No caminho de volta para casa, nenhum dos dois disse uma palavra. Era como se o peso da possível descoberta fosse grande demais para ser processado imediatamente. Já em casa, Clara se sentou na sala de estar, ainda em estado de choque. Ricardo, carregando a pasta que havia encontrado no sótão, aproximou-se dela com cuidado. Clara, disse ele suavemente, preciso mostrar algo para você. Ele abriu a pasta e mostrou os documentos e a fotografia de Marina. Clara pegou a imagem com mãos trêmulas, observando cada detalhe do rosto que poderia ser seu próprio reflexo. É minha mãe, não é? Perguntou em voz baixa. Acredito que sim, Ricardo respondeu. Marina trabalhou nesta casa. Foi demitida quando descobriram sua gravidez. E você... Eu voltei para casa. Clara completou a frase, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Voltei para o lugar onde minha mãe trabalhou. Ricardo se sentou ao lado dela, oferecendo apoio silencioso enquanto Clara processava a descoberta. Ela era muito jovem quando isso aconteceu. Provavelmente estava assustada e sozinha, assim como você se sentiu. Mas ela morreu, Clara soluçou. Ela morreu e eu nunca a conheci. Mas você está aqui, Ricardo disse gentilmente. Você sobreviveu, cresceu e se tornou uma mulher incrível. E agora está trazendo uma nova vida ao mundo. De certa forma, é como se a história dela continuasse através de você. Clara segurou a fotografia contra o peito. Você acha que ela ficaria orgulhosa de mim? Tenho certeza absoluta de que ficaria, Ricardo respondeu sem hesitação. Você tem sua força, sua determinação. E agora tem a chance de dar ao seu filho tudo o que ela gostaria de ter dado a você. Naquela noite, Clara dormiu na sala, ainda segurando a fotografia de Marina. Ricardo, observando-a de longe, sentiu uma mistura complexa de emoções. A descoberta havia conectado Clara à casa de forma ainda mais profunda, mas também levantou questões sobre justiça, família e os círculos misteriosos da vida. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma determinação renovada. Senhor Ricardo, disse ela, quero saber tudo sobre minha mãe, tudo o que puder me contar. E assim começou uma jornada de descobertas que revelaria não apenas a história de Marina, mas também segredos sobre a própria família de Ricardo, que mudariam para sempre a forma como ambos viam o passado, o presente e o futuro que estavam construindo juntos. A descoberta sobre Marina abriu uma ferida e uma cura ao mesmo tempo no coração de Clara. Nos dias que se seguiram, ela e Ricardo passaram horas explorando os documentos familiares, montando aos poucos a história de sua mãe. Marina havia chegado à casa dos Silva numa época difícil de sua vida. Órfã como Clara, ela procurava trabalho e uma chance de recomeçar. Os pais de Ricardo a contrataram como doméstica, e pelos registros ela era querida por todos na casa. Veja isso, disse Ricardo, mostrando uma anotação no diário de sua mãe. Ela escreveu, Marina é como um raio de sol na casa. Tem um coração generoso e trabalha com tanto carinho que transformou nossa rotina numa experiência mais calorosa. Clara sorriu através das lágrimas. Ela era como eu? Era exatamente como você, Ricardo confirmou. Generosa, trabalhadora, capaz de trazer felicidade para os outros, mesmo enfrentando suas próprias dificuldades.
Mas os documentos também revelaram a parte trágica da história. Quando Marina descobriu sua gravidez, a situação se complicou. O pai do bebê havia desaparecido, deixando-a completamente sozinha. Na época, os padrões sociais eram ainda mais rígidos e uma empregada grávida sem marido era vista como um problema. Meu pai era um homem bom, disse Ricardo, lendo uma carta que encontraram. Mas estava sob pressão da sociedade da época. Ele demitiu Marina, mas ofereceu ajuda financeira e uma excelente carta de recomendação. E ela foi para onde? Clara perguntou. Aparentemente para uma pensão no centro da cidade, onde ficou até você nascer. A cada descoberta, Clara sentiu uma mistura de dor e gratidão. Dor por nunca ter conhecido Marina. Gratidão por entender finalmente suas origens e por ver como sua mãe havia lutado para lhe dar uma chance de vida. Dias depois, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Clara, quero fazer algo especial. Quero transformar um dos quartos da casa num quarto para seu bebê. Aqui, onde sua mãe trabalhou, onde vocês duas pertencem. Clara ficou sem palavras. Senhor Ricardo, isso é generoso demais. Não posso aceitar. Não é generosidade, Ricardo explicou. É justiça. Marina deveria ter tido a chance de criar você aqui, num ambiente seguro e amoroso. Não posso mudar o passado, mas posso garantir que seu filho tenha essa oportunidade. A emoção tomou conta de Clara. Mas e se as pessoas falarem? Uma empregada morando na casa como família? Que falem, Ricardo disse com firmeza. Você não é apenas uma empregada. Você é parte desta família, da história desta casa. E seu filho será criado com amor e dignidade. Nas semanas seguintes, uma transformação incrível aconteceu na mansão. Ricardo contratou decoradores e marceneiros para criar o quarto de bebê mais lindo que Clara jamais poderia imaginar. Ele escolheu cores suaves, móveis de qualidade e cada detalhe foi pensado com carinho. Mas a surpresa maior veio quando Ricardo apresentou a Clara um documento que havia preparado em segredo. O que é isso? Ela perguntou, observando os papéis oficiais. É uma escritura, Ricardo explicou com emoção na voz. Estou transferindo uma parte desta propriedade para você e seu filho. Não importa o que aconteça no futuro, vocês sempre terão um lar. Clara começou a chorar descontroladamente. Por que está fazendo isso? Por que está sendo tão bom para nós? Ricardo segurou suas mãos com ternura. Porque Helena sempre me dizia que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Porque sua mãe merecia ter essa segurança e não teve. E porque vocês trouxeram alegria de volta à minha vida de uma forma que jamais pensei ser possível. Eu te amo como um pai, Clara sussurrou. É isso que sinto por você, o amor que nunca pude dar a ninguém. E eu te amo como a filha que Helena e eu nunca tivemos. Ricardo respondeu, abraçando-a carinhosamente. Sua mãe está cuidando de nós lá de cima, tenho certeza. Naquela noite, enquanto Clara descansava em seu novo quarto, Ricardo havia insistido que ela se mudasse para uma suíte maior e mais confortável. Ele ficou pensando em como a vida havia dado uma volta completa. Helena sempre acreditara que tudo acontecia por um motivo. Se estivesse viva, certamente veria a mão do destino unindo duas almas que precisavam uma da outra. Clara havia trazido o propósito de volta à vida de Ricardo, enquanto ele oferecia a ela e ao bebê a família e segurança que sempre sonharam. Alguns dias depois, durante uma consulta de rotina no Hospital São Vicente, o doutor Henrique deu uma notícia que emocionou a todos. Clara, você está na fase final da gravidez e tudo indica que será um parto tranquilo. Seu bebê está saudável e na posição perfeita. É menino ou menina? Clara perguntou ansiosa. É uma menina, o médico sorriu. Uma menina forte e saudável. No caminho de volta para casa, Clara estava radiante. Uma menina, repetia para si mesma. Como minha mãe gostaria de saber que terá uma neta. Como você vai chamá-la? Ricardo perguntou. Clara não hesitou. Helena Marina.
Helena, em homenagem à sua esposa, que nos trouxe juntos através de suas preces. E Marina, em memória da minha mãe. Ricardo teve que parar o carro porque não conseguiu mais enxergar através das lágrimas. Clara, esse nome é perfeito. Ela vai crescer sabendo que tem 2 anjos cuidando dela, Clara disse, acariciando a barriga. E um avô que a ama antes mesmo de conhecê-la. Naquela noite, enquanto organizavam os últimos detalhes do quarto do bebê, Clara fez uma pergunta que estava guardando há dias. Ricardo, posso te chamar assim? O que vai acontecer conosco depois que Helena Marina nascer? O que você quer que aconteça? Ele perguntou de volta. Quero que sejamos uma família de verdade. Quero criar minha filha num lar cheio de amor, onde ela aprenda os valores que você e sua Helena tanto prezavam. Quero que ela te chame de avô e saiba que tem alguém que sempre estará lá por ela. Então é isso que faremos, Ricardo disse com um sorriso genuíno que não aparecia em seu rosto há muito tempo. Seremos uma família. Não uma família tradicional, mas uma família escolhida pelo coração e abençoada pelo destino. Clara se aproximou e abraçou Ricardo com toda a força que tinha. Obrigada por me salvar. Por salvar a nós duas. Vocês que me salvaram, Ricardo respondeu. Vocês me deram uma razão para viver novamente. Alguns dias depois, numa madrugada tranquila, Clara acordou sentindo as primeiras contrações. Era a hora. Ricardo! Chamou ela, e sua voz ecoou pela casa como um anúncio de esperança. Ele correu até seu quarto, já sabendo instintivamente o que estava acontecendo. É agora? É agora, Clara confirmou segurando sua mão. Nossa princesa está com pressa para conhecer o mundo. No Hospital São Vicente, Ricardo permaneceu ao lado de Clara durante todo o trabalho de parto, oferecendo palavras de encorajamento e segurando sua mão a cada contração. Ele estava mais nervoso do que qualquer avô biológico poderia estar. E quando, finalmente, ouviram o primeiro choro da pequena Helena Marina, ambos choraram de alegria e alívio. Ela é perfeita, murmurou Ricardo, observando a recém-nascida nos braços de Clara. Ela é nossa, Clara respondeu, olhando para ele com gratidão infinita. Nossa filha, nossa família, nossa nova chance de ser felizes. Naquele momento, na maternidade do Hospital São Vicente, uma nova família nasceu. Não formada por laços de sangue, mas por laços de amor, escolha e destino. Helena Marina Silva, pois Ricardo insistiu que ela levasse seu sobrenome, havia chegado para completar um círculo que começou anos antes com Marina, passou por Helena e agora encontrava sua realização através do amor incondicional entre pessoas que se escolheram para serem família. 6 meses haviam se passado desde o nascimento de Helena Marina, e a mansão dos Silva respirava uma felicidade que não conhecia há anos. A pequena havia trazido uma alegria contagiante para todos os cantos da casa, e Ricardo descobria diariamente o que significava ser avô. Clara havia se recuperado completamente do parto e assumido seu papel de mãe com uma naturalidade impressionante. Todas as manhãs, Ricardo acordava com o som doce dos balbucios da bebê e as cantigas suaves que Clara cantava enquanto a amamentava. Era uma melodia de lar que curava sua alma ferida. Naquela manhã específica, enquanto Ricardo tomava café e observava Clara brincar com Helena Marina no jardim, seu celular tocou. Era Maurício, seu sócio na empresa Silva em Associados. Ricardo, precisamos conversar urgentemente. Apareceu uma situação complicada no escritório que só você pode resolver. Nos últimos meses, Ricardo havia delegado a maior parte de suas responsabilidades para se dedicar à nova família, mas sabia que eventualmente precisaria retomar suas atividades profissionais de forma mais ativa. Estarei aí em 1 hora, respondeu ele. Clara percebeu sua preocupação quando ele se despediu. Tudo bem? Você parece tenso. Apenas assuntos do escritório.
Não se preocupe, voltarei para o almoço. Mas quando Ricardo chegou à empresa Silva em Associados, descobriu que a situação era muito mais séria do que Maurício havia indicado no telefone. Aguardando-o na sala de reuniões, estava um jovem homem de aproximadamente 25 anos, nervoso e visivelmente desconfortável. "Ricardo, este é Gabriel", disse Maurício. "Ele... Bem, é melhor que ele mesmo explique." Gabriel se levantou, estendendo a mão com hesitação. "Senhor Silva, eu preciso falar sobre Clara." O coração de Ricardo saltou. "O que sobre Clara?" Eu sou o pai da Helena Marina." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Gabriel, o homem que havia abandonado Clara grávida, estava ali, parado à sua frente. "O que você quer?" Ricardo perguntou, lutando para manter a voz controlada. Gabriel respirou fundo antes de responder. "Quero conhecer minha filha. Quero fazer parte da vida dela." "Onde você estava quando Clara precisou de você?" A voz de Ricardo carregava uma frieza que ele raramente demonstrava. "Onde estava quando ela passou por complicações na gravidez? Onde estava quando ela chorava de medo, pensando que poderia perder o bebê?" "Eu estava com medo", Gabriel admitiu, baixando os olhos. "Tinha acabado de perder meu emprego, estava morando na casa dos meus pais, não tinha como sustentar uma família. Pensei que seria melhor para todos se eu simplesmente desaparecesse." "E o que mudou?" Ricardo perguntou, embora parte dele já suspeitasse da resposta. Gabriel hesitou. "Ouvi dizer que Clara estava morando numa mansão, que a situação dela melhorou muito. Pensei que talvez agora que ela tem estabilidade financeira, você quer aparecer." Ricardo completou, sentindo uma raiva crescente. "Não para oferecer apoio ou amor, mas porque descobriu que ela não precisa mais de ajuda financeira." "Não é assim", Gabriel protestou, mas sua voz não soava convincente. "Eu realmente quero conhecer minha filha." Ricardo se levantou da cadeira. "Gabriel, você teve sua chance de ser pai. Escolheu abandonar uma mulher grávida e sozinha. Agora, Helena Marina tem uma família que a ama incondicionalmente." Mas eu tenho direitos legais", Gabriel disse, puxando alguns papéis da pasta. "Como pai biológico, posso entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade e requerer direito de convivência. Podemos transformar isso numa confusão enorme, a menos que a gente chegue a um acordo." "Reconhecimento de paternidade." Ricardo soltou um riso sem humor. "Você sumiu quando ela mais precisava e agora aparece com papéis e ameaça. O que você quer, Gabriel? Dinheiro para desaparecer de vez?" "A lei é clara sobre os direitos dos pais biológicos", Gabriel insistiu. Ricardo observou o jovem à sua frente e viu não um pai arrependido, mas um oportunista que descobrira uma possível fonte de renda fácil. A situação o enojava profundamente. "Saia do meu escritório", disse Ricardo com voz gelada. "E se você se aproximar da minha família, terá que lidar comigo." "Sua família?" Gabriel sorriu de forma desagradável. "Clara é apenas sua empregada, Sr. Silva, e Helena Marina é minha filha. Voltarei com meu advogado." Depois que Gabriel saiu, Ricardo ficou sozinho em seu escritório, tentando processar o que havia acontecido. Maurício entrou silenciosamente. "Você sabia que ele viria?" Ricardo perguntou. "Ele me procurou ontem. Disse que havia descoberto onde Clara estava morando através de conhecidos do orfanato Esperança Nova. Tentei dissuadi-lo, mas ele parece determinado." Ricardo passou as mãos pelos cabelos. Como contaria isso para Clara? Como protegeria sua família dessa ameaça? Quando chegou em casa, encontrou Clara no quarto de Helena Marina, trocando as fraldas da bebê enquanto conversava carinhosamente com ela. "Como foi seu dia, vovô?" Clara brincou, usando o apelido que haviam adotado para Ricardo. "Clara, precisamos conversar." Algo no tom de Ricardo imediatamente alertou Clara. Ela terminou de trocar Helena Marina e se voltou para ele com expressão preocupada. "O que aconteceu?"
Ricardo contou tudo: a visita de Gabriel, suas exigências, as ameaças legais. Observou como o rosto de Clara foi perdendo a cor à medida que ele falava. Ele quer conhecer Helena Marina, Clara sussurrou, segurando a filha contra o peito instintivamente. Ele quer dinheiro, Clara. Descobriu nossa situação e achou que poderia se aproveitar. Clara começou a tremer. E se ele conseguir levá-la? E se a justiça decidir que ele tem direito de ficar com ela? Isso não vai acontecer, Ricardo disse com firmeza, abraçando Clara e a bebê. Não vou deixar. Naquela noite, enquanto Clara tentava dormir, Ricardo ficou acordado, planejando. Conhecia advogados competentes, tinha recursos para uma batalha legal, mas também sabia que Gabriel tinha razão sobre uma coisa. Biologicamente, ele era o pai de Helena Marina. Naquele dia, Ricardo estava tomando café quando Clara desceu com Helena Marina no colo e uma expressão determinada no rosto. Tomei uma decisão, disse ela. Quero conversar com Gabriel. Clara, não acho que seja uma boa ideia. Preciso olhar nos olhos dele e entender o que ele realmente quer. Se há dinheiro, podemos resolver isso. Se ele realmente quer conhecer Helena Marina... Sua voz falhou por um momento. Então talvez seja melhor que isso aconteça com nossas condições. Ricardo admirou a coragem de Clara, mas temia pelas consequências. Se você tem certeza, estarei ao seu lado. Gabriel aceitou encontrá-los numa cafeteria discreta no centro da cidade naquela mesma tarde. Quando chegaram, ele já estava lá, visivelmente nervoso. Clara se sentou à sua frente, segurando Helena Marina no colo. Olá, Gabriel. Clara, você está linda. E ela... Gabriel olhou para a bebê com uma expressão que era difícil de decifrar. Ela é linda. O que você quer exatamente? Clara foi direta ao ponto. Gabriel hesitou. Quero conhecer minha filha. Quero ser parte da vida dela. Onde você estava quando eu precisava de você? A voz de Clara era calma, mas carregada de dor. Quando eu chorava sozinha no orfanato Esperança Nova, esperando você voltar? Quando eu tinha medo de não conseguir cuidar dela sozinha? Eu estava com medo. Gabriel repetiu sua explicação anterior. Mas agora você descobriu que não vou precisar da sua ajuda financeira, Clara completou. Na verdade, você acha que pode conseguir alguma coisa de nós. Gabriel não negou. Seu silêncio foi resposta suficiente. Clara olhou para Helena Marina, que dormia tranquilamente em seus braços. Gabriel, você pode ser o pai biológico dela, mas Ricardo é quem esteve aqui desde o início. Ele segurou minha mão durante as consultas médicas. Ele ficou acordado comigo nas primeiras noites, quando ela chorava. Ele que a ninava para dormir, que conhece cada expressão do rostinho dela. Mas eu sou o pai dela, Gabriel insistiu. Não, Clara disse suavemente, mas com firmeza absoluta. Você é apenas o homem que contribuiu com o material genético. Ricardo é o pai dela em todos os sentidos que realmente importam. Ricardo, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Gabriel, vou fazer uma proposta. Se você realmente quer o melhor para Helena Marina, desaparecerá da vida dela para sempre. Em troca, posso ajudá-lo financeiramente a começar uma nova vida, um emprego na minha empresa ou recursos para montar seu próprio negócio. Gabriel considerou a oferta. Quanto? A pergunta confirmou todas as suspeitas de Ricardo. O suficiente para você recomeçar com dignidade longe daqui. E se eu recusar? Então teremos uma batalha legal que você não tem recursos para sustentar, Ricardo respondeu calmamente. E durante essa batalha, todo mundo saberá exatamente que tipo de homem você é. Gabriel olhou mais uma vez para Helena Marina, depois para Clara e finalmente para Ricardo. Eu aceito a proposta. Uma semana depois do encontro com Gabriel, os papéis já estavam sendo preparados pelo advogado de Ricardo. Gabriel havia aceitado uma quantia significativa em dinheiro e uma oportunidade de emprego em outra cidade, em troca de renunciar para sempre a qualquer direito sobre Helena Marina.
Depois disso, Gabriel recebeu o dinheiro, assinou e desapareceu de vez, sem voltar, sem ligar e sem deixar endereço. Mas antes que os documentos fossem assinados, algo inesperado aconteceu que testaria mais uma vez a força da família que haviam construído. Clara estava no jardim com Helena Marina quando uma mulher elegante, de meia idade, apareceu no portão da mansão. Ela observou Clara por alguns minutos antes de se aproximar. "Com licença", disse a mulher. "Você é Clara?" "Sim. Posso ajudá-la?" "Meu nome é Esperança Cardoso. Sou. Era supervisora do orfanato Esperança Nova quando você era pequena." O coração de Clara acelerou. "Dona Esperança, eu me lembro da senhora." A mulher sorriu com carinho. "Você cresceu e se tornou uma mulher linda, Clara. E essa deve ser sua filha." "Helena Marina", Clara disse, mostrando a bebê com orgulho. "Mas como me encontrou? Tenho notícias sobre sua origem que acho que você gostaria de saber." Esperança disse misteriosamente. "Posso falar com você e com o Sr. Ricardo?" Quando Ricardo chegou do escritório, encontrou Clara visivelmente emocionada na sala de estar, com Esperança tomando chá. "Ricardo, esta é Dona Esperança. Ela cuidou de mim no orfanato e tem algo importante para nos contar." Esperança se levantou respeitosamente. "Senhor Silva, obrigada por receber-me. O que tenho a dizer pode parecer inacreditável, mas tenho provas de tudo." "Estou ouvindo", Ricardo disse, sentando-se ao lado de Clara. Esperança respirou fundo. "Clara, você sempre quis saber sobre sua mãe, Marina, mas há algo que nem eu sabia até recentemente, quando estávamos organizando os arquivos antigos do orfanato." Ela tirou uma pasta da bolsa. "Marina não morreu apenas por complicações do parto. Antes de morrer, ela deixou uma carta. Uma carta que deveria ter sido entregue a você quando completasse 18 anos, mas que se perdeu na burocracia." Clara segurou a mão de Ricardo, preparando-se para mais uma revelação. "Na carta, Marina revela quem era o pai de você, Clara." O silêncio na sala era total. Helena Marina, que estava dormindo no colo de Clara, se mexeu ligeiramente, como se sentisse a tensão no ambiente. "Quem?" Clara perguntou em voz baixa. Esperança olhou diretamente para Ricardo. "Senhor Silva, o pai da Clara era seu irmão mais novo, Eduardo Silva." O mundo parou para Ricardo. Eduardo, seu irmão caçula, que havia morrido num acidente de carro quando era jovem, antes mesmo de Ricardo se casar com Helena. Isso é impossível", Ricardo murmurou. "Tenho a certidão de nascimento original aqui", disse Esperança. "Isso só apareceu agora, depois que digitalizamos os arquivos do orfanato." Mostrando o documento. "Eduardo Silva está listado como pai. Marina estava apaixonada por ele, mas Eduardo não sabia da gravidez quando morreu." Clara olhou para Ricardo com lágrimas nos olhos. "Isso significa que você é minha sobrinha", Ricardo completou, ainda em choque. "Minha sobrinha de sangue. E Helena Marina é sua sobrinha neta", Clara sussurrou. "Somos realmente família." A emoção tomou conta da sala. Tudo fazia sentido agora. A conexão instantânea que Ricardo sentiu por Clara, a semelhança que às vezes notava em suas expressões, a forma como ela se adaptou tão naturalmente à casa e à rotina familiar. "Eduardo nunca soube?" Ricardo perguntou. De acordo com a carta de Marina, ela descobriu a gravidez poucos dias antes do acidente. Planejava contar para ele quando voltasse de viagem, mas... Esperança não precisou terminar a frase. Ricardo se levantou e abraçou Clara com força. "Minha sobrinha, você é realmente minha família. Sempre senti que pertencia aqui", Clara chorou. "Sempre senti uma conexão especial com você, mas pensava que fosse apenas gratidão." Helena Marina acordou naquele momento e, como se entendesse a importância do momento, sorriu pela primeira vez. Um sorriso largo e genuíno que derreteu o coração de todos os presentes. "Ela está sorrindo", Clara exclamou. "É como se soubesse que descobrimos a verdade."
Esperança sorriu através das lágrimas. Marina estaria tão feliz em saber que vocês se encontraram, que Clara encontrou sua verdadeira família. Dona Esperança, Ricardo disse emocionado, há mais alguma coisa que devemos saber? A mulher mais velha hesitou. Na verdade, há mais uma coisa. Marina deixou algo para Clara além da carta. Ela retirou um pequeno estojo de veludo da bolsa. Uma corrente que pertenceu à mãe de Marina, sua avó. Eduardo havia dado para ela como símbolo do amor deles. Clara abriu o estojo com mãos trêmulas e encontrou uma delicada corrente de ouro com um pingente em forma de coração. Dentro do coração havia uma pequena foto de Eduardo jovem. Meu pai, Clara murmurou, tocando delicadamente a foto. Finalmente posso ver o rosto dele. Ricardo observou a foto e seus olhos se encheram de lágrimas. Você tem os olhos dele, Clara, e o sorriso também. Como não percebi antes? Às vezes o coração vê o que a mente ainda não consegue compreender, disse Esperança sabiamente. Naquela tarde especial, Ricardo mostrou a Clara todos os álbuns de família, contando histórias sobre Eduardo que ela nunca conhecera. Como ele era aventureiro e sonhador, como adorava música e tinha um senso de humor contagiante. Eduardo sempre dizia que queria uma família grande, Ricardo contou, folheando uma foto onde apareciam juntos ainda jovens. Dizia que ia ter muitos filhos e que nossa casa sempre seria cheia de risadas de criança. De certa forma, esse sonho dele se realizou através de você e Helena Marina. Clara acariciou o colar que agora usava no pescoço. Sinto como se uma parte de mim que estava perdida finalmente voltasse ao lugar certo. Nos dias que se seguiram, Ricardo cuidou de todos os aspectos legais da descoberta. Clara foi oficialmente reconhecida como Silva e Helena Marina também levaria o sobrenome de direito. Gabriel, quando soube da notícia, desistiu completamente de qualquer reivindicação. Enfrentar a família Silva em seus próprios termos legais seria impossível para ele. É melhor assim, Gabriel disse ao advogado de Ricardo durante a assinatura final dos papéis de renúncia. Ela tem uma família de verdade agora, uma família que pode dar a Helena Marina tudo o que ela merece. Maurício, que acompanhou todo o processo legal, comentou com Ricardo. Nunca vi uma reviravolta tão incrível. É como se o destino estivesse conspirando para reunir vocês. Helena sempre acreditava no destino, Ricardo respondeu. Dizia que as pessoas certas sempre encontram umas às outras, não importa quanto tempo demore. Mas a verdadeira celebração aconteceu numa tarde especial, quando Ricardo organizou uma cerimônia íntima no jardim da mansão. Quero que oficializemos nossa família, disse ele para Clara. Não uma adoção, porque você sempre foi Silva, mas uma celebração do nosso reencontro. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Ricardo havia contratado um celebrante e convidado Maurício, o doutor, Henrique, a enfermeira Luísa e Dona Esperança. Havia flores por toda parte, as mesmas flores que Helena, sua esposa, tanto amava. Clara, disse Ricardo durante a cerimônia, você chegou à minha vida quando eu mais precisava de esperança. Trouxe luz para esta casa, amor para meu coração e me deu a oportunidade de ser avô. Mas mais do que isso, você me trouxe de volta meu irmão Eduardo através de sua existência. Clara, segurando Helena Marina, vestida com um vestidinho branco especial para a ocasião, respondeu: Tio Ricardo, você me deu tudo que uma pessoa pode sonhar. Uma família, um lar, segurança e amor incondicional. Mas principalmente, você me ensinou que família não é apenas sobre sangue, é sobre escolha, dedicação e amor. O celebrante os declarou oficialmente como família, e todos aplaudiram enquanto Helena Marina balbuciava alegremente, como se também estivesse comemorando. Durante a pequena festa que se seguiu, Dona Esperança puxou Ricardo de lado. Senhor Silva, trabalhei no orfanato por mais de 40 anos. Vi muitas crianças passarem por lá, mas nunca vi um final tão perfeito quanto este.
Clara sempre foi especial. Sempre tive certeza de que ela encontraria seu lugar no mundo. Ela trouxe vida de volta a esta casa, Ricardo respondeu, e me deu uma razão para continuar vivendo. Eduardo estaria orgulhoso, Esperança disse suavemente. Orgulhoso da filha corajosa que ele teve e do irmão generoso que cuidou dela. Naquela noite, enquanto colocava Helena Marina para dormir no berço do quarto que Ricardo havia preparado com tanto carinho, Clara refletiu sobre a jornada incrível que sua vida havia tomado. De uma jovem grávida e sozinha, havia se tornado parte de uma família amorosa. De uma empregada doméstica, havia se tornado a administradora de uma mansão que agora era realmente sua casa. E sua filha, que poderia ter crescido sem conhecer seu verdadeiro lugar no mundo, agora tinha não apenas uma mãe que a amava, mas um avô dedicado e uma linhagem familiar de respeito e dignidade. Mamãe Marina, Clara sussurrou, olhando para a foto de sua mãe que agora enfeitava a cômoda do quarto. Obrigada por me trazer de volta para casa. Obrigada por me dar um pai em Eduardo e por me trazer para os braços do tio Ricardo. Helena Marina vai crescer sabendo de onde veio e o quanto é amada. E papai Eduardo, continuou ela, tocando o colar no pescoço. Obrigada por me dar vida e por me dar o tio Ricardo como família. Sua filha está em casa. Ricardo, que passava pelo corredor, ouviu as palavras de Clara e sorriu. Helena, sua esposa, sempre dizia que o amor encontra um jeito de se multiplicar, não de se dividir. Agora, ele entendia completamente o que ela queria dizer. Na manhã seguinte, a primeira manhã de suas vidas oficialmente como família, Ricardo acordou com o som de Clara cantando para Helena Marina no jardim. Era a mesma canção que sua mãe costumava cantar para ele e Eduardo quando eram crianças. Desceu e se juntou a elas no jardim, onde 3 gerações da família Silva compartilhavam um café da manhã ensolarado. Helena Marina estava em seu cadeirão especial, tentando pegar os raios de sol com suas mãozinhas pequeninas, enquanto Clara e Ricardo planejavam o futuro. Quero que ela aprenda sobre nossa história familiar, Clara disse, sobre Eduardo, sobre Marina, sobre Helena. Quero que ela cresça sabendo que veio de uma linhagem de pessoas corajosas e amorosas. E vai aprender, Ricardo prometeu. Vai crescer nesta casa cheia de amor, vai estudar nas melhores escolas, vai ter todas as oportunidades que Eduardo gostaria que ela tivesse. E quando ela crescer, Clara acrescentou, beijando a testa da filha, vai saber que sua história é uma prova de que o amor sempre encontra um caminho. Naquele momento, observando Clara e Helena Marina no jardim da mansão Silva, Ricardo sentiu uma paz profunda. Helena havia partido fisicamente, mas seu amor continuava vivo através da família que ele agora criava. Eduardo nunca conheceu sua filha, mas seu legado vivia através de Clara e Helena Marina. E Marina, a jovem empregada que trabalhou naquela mesma casa décadas atrás, havia finalmente voltado para casa através de sua filha. Não como empregada, mas como a legítima herdeira Silva que sempre foi. O círculo estava completo. O amor havia vencido todas as adversidades e uma família havia renascido das cinzas da perda e da saudade. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taksvio. Mulla on se ripsijuotu torstaina. Sitten mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppu, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulla pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että se menee nopea.
Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hinsmäis, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkonen. Mä en laita modeksori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostaisi. Totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei ole mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. Mut en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen. Mä vaan mietin koko ajan, että mitä mä teen tämän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta. Mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää pari päivää. Niin. En tiedä. On kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vielä kiinni. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin
että on jotenkin, tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tiettekö te silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tiettekö se silloin tällöin vaikka pari kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla ole silleen niinku elämää siellä tai semmoista, tiedättekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoo, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos. Me ei puhuttu parien päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun äänen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiedä, että onks mun kutsu voimassa sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsu voimassa sinne, mutta siihen on nyt pari kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen väliin. Joo, ei, kyllä mä voin tälleen kertoa. Nyt mä en nyt ymmärrä, oottakaa noin miettiä.